Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi o Filho Prometido. Nosso guia de estudos vai trazer aqui duas razões principais pelas quais Cristo Jesus veio aqui a esse mundo, como o Filho unigênito do Pai. Apesar de ser coigual com o Pai e com o Espírito Santo, a Trindade Divina, que é unida, é responsável pela criação de todas as coisas, como vimos na lição dessa semana, mas ao vir aqui a esse mundo como Filho unigênito do Pai, o Senhor tinha algumas coisas em mente. Se me permite, gostaria de compartilhar com você algumas partes do nosso texto que vai aparecer aqui no Guia de Estudos. Em primeiro lugar, como vimos, Cristo, ele veio como o Filho de Deus. Veio para revelar o Pai. A primeira razão pela qual ele veio como o Filho do Pai é porque o inimigo conseguiu, de uma maneira terrível, distorcer a imagem da Trindade Divina. Conseguiu apresentar Deus ao ser humano como um Deus tirano, cruel, mesquinho. Um Deus que estava sentado num trono eterno, com raios personalizados prontos para poder despejar sobre a cabeça do pecador. Um Deus tirano, com o seu cetro nas mãos, que quando um pecador saía fora da linha, estendia o seu cetro e já lançava um castigo sobre o pecador. A imagem de Deus foi completamente desfigurada pela rebelião aqui no planeta. Jesus veio, em primeiro lugar, para mostrar como Deus é. Não apenas como o Pai é, mas como Deus é. Estamos falando do Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo, que são amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Deus é amor. Então, quando olhamos para essa perspectiva, nós temos a possibilidade de poder entender que Cristo veio como Filho unigênito do Pai para que as pessoas pudessem entender quem Deus é, que Deus é amor, que Deus é graça, que Deus é misericórdia, que Deus se importa com o ser humano. Por isso, Cristo Jesus gastou tanto tempo sentado, fazendo refeições com publicanos, pecadores. As prostitutas tinham acesso a ele. E ele dedicava tempo a elas, as perdoava, fazia delas discípulas. Quando você olha para a maneira como Jesus lidou com homens como Zaqueu, publicano, pecador, que não merecia absolutamente nada, rejeitado pela sua própria nação, como um traidor da nação. Esse homem sobe numa árvore para poder ver Jesus, Jesus olha para ele e diz: desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. E ele vai até a casa de Zaqueu, ele janta com Zaqueu, está em volta da mesa, ele ri, provavelmente ri com Zaqueu, ele abre o coração, ele escuta Zaqueu, até que finalmente, sem cobrar absolutamente nada do pecador, ele ouve as palavras de confissão de Zaqueu: Senhor, eu sei que eu sou pecador, e eu decidi dar metade dos meus bens aos pobres, e todos aqueles que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus olha e diz: hoje chegou a salvação a essa casa. Jesus, ele veio para poder mostrar como a Trindade Divina ama o ser humano. Como é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo amam. Portanto, quando você vê as atitudes de Cristo, você entende como Deus, o Deus triuno é. Mas há uma outra razão pela qual ele também veio aqui. Por meio das suas ações e palavras, ele nos mostrou como o Pai realmente é e por que podemos confiar nele e obedecer-lhe. Por que nós devemos obedecer a Deus e à vontade revelada de Deus? Porque Deus é amor e ele só quer o nosso bem. Ponto. Deus nos ama, Deus se importa. Então, um Deus que ama e se importa, um Deus que é apresentado como um pai amoroso, que se preocupa com seus filhos, que nunca vai querer o mal dos seus filhos e que é perfeito, é um Deus que deve ser obedecido.
Porque qualquer coisa que ele pedir aos seus filhos vai ser para o bem deles. Mas há uma outra coisa que é aqui mencionada. Jesus também veio como o filho prometido de Davi, Abraão e Adão, por meio de quem Deus prometeu que derrotaria o inimigo e governaria o mundo. Assim, Jesus veio para tomar o lugar de Adão à frente da humanidade e cumprir o propósito original do Criador. Jesus veio para ser o governante justo que Deus sempre quis que esse mundo tivesse. Portanto, Adão pisou na bola, escolheu mal. Ele deixou que a rebelião entrasse no planeta. Jesus veio para ser o tipo de governante que Adão deveria ter sido. Ele veio para assumir as rédeas da humanidade como representante nosso, como Adão deveria ter sido. Há um parágrafo que vai aparecer aqui do livro O Desejo das Nações, na página 113, que é fantástico. Permita-me compartilhá-lo com vocês. As palavras dirigidas a Jesus no Jordão, no momento do seu batismo, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, abrangem a humanidade toda. Deus falou a Jesus como nosso representante. Com todos os nossos pecados e fraquezas, não somos rejeitados como indignos. Deus nos fez agradáveis em si, no amado. A glória que veio sobre Cristo é a garantia do amor de Deus para conosco. A luz que radiou dos portais abertos sobre a cabeça do nosso Salvador brilhará sobre todos nós ao pedirmos auxílio para resistir à tentação. A voz que falou a Cristo diz a todo aquele que crê: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Que texto fantástico. Nesse texto, Ellen White está mencionando que quando o Pai adotou Cristo Jesus, não estava adotando a segunda pessoa da Trindade Divina. Estava adotando o representante da humanidade, o segundo Adão. E junto com ele, toda a humanidade que quisesse seguir os caminhos do segundo Adão, que decidisse colocar, submeter a sua vontade à vontade do segundo Adão, ao seu domínio, ao seu governo. Não é à toa que o livro do Apocalipse vai apresentar Jesus Cristo como aquele que governará sobre a terra. Ele trará a nova Jerusalém para cá e estará sentado sobre o trono de Davi, na nova Jerusalém, como representante e governante absoluto de toda a humanidade. O nosso representante. Deus conosco. Louvado seja Deus por isso. Todos podemos passar pela mesma experiência de adoção, se tão somente reconhecemos o nosso pecado, a nossa fraqueza, e ao mesmo tempo o grande amor de Deus para conosco. Vamos nos submeter a Deus agora através da oração? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e mostrou isso através de Cristo Jesus. Submetemos nossa vontade à vontade de Cristo e o reconhecemos como nosso representante, pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?